Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Que bom tê-los aqui, que bom estar conosco hoje é o nosso quarto encontro, nosso quarto episódio desse tema que a gente tem abordado a respeito das dores da alma, né, das situações complicadas que passamos. Hoje os adolescentes estão aqui conosco em virtude que a Suzy não está bem de saúde e hoje eles estão aqui em cima e isso é muito bom. E esse assunto eu acho que é de muita relevância para eles também. E eu acho que vai ser muito bom eles escutarem. Ó, tem um lugar aqui na frente aqui, ó. Passa daqui. Só lembrando os irmãos que de quinta-feira nós temos o nosso encontro aqui e logo ali embaixo os adolescentes se reúnem ali. Mas hoje, em virtude de que a nossa irmã não está bem de saúde, eles estão aqui em cima. E até porque realmente esse assunto é de extrema relevância para que todos escutassem. Irmãos, nós estamos tratando nessas quintas-feiras, eu intitulei, já tem um bom tempo já que eu falo a respeito de dores na alma. São enfermidades na alma que a gente não sabe, né, não sabe de onde vem, mas que é produzido dentro da nossa alma. Né? A Bíblia ela fala de alma. O que é alma? Nós falamos lá atrás, nós demos um pouco um parâmetro do que é alma. Existe uma trindade no céu, que é corpo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E da mesma maneira segue-se uma trindade meio que aqui na terra, que é corpo, alma e espírito. Corpo é o nosso corpo, que nós andamos, é isso aí que tem para hoje, que a gente, é o nosso corpinho, quando é novinho é magrinho, depois vai, não sei o que acontece, a gente vai engordando, não sei o que é isso. A alma, o espírito é a conexão especial do homem a Deus. Todo homem, por mais que ele diga que eu sou ateu, né? Tem mais meninos aí nas salas? Então avisa o pessoal para vir tudo para cá, se tiver alguém aí nas salas aí. Por mais que a gente diga que a pessoa fala, não acredito em Deus, não acredito nessas coisas, de igreja, mas há uma lacuna no homem que, não sei se vocês viram, que uma das últimas notícias, que os cientistas acharam um DNA, como se fosse uma digital de Deus em cada DNA humano. E eles entenderam que aquilo é como se fosse assinatura, né? Que todo artista ele faz o seu quadro, ele pinta e por último ele põe ali a sua assinatura. E eles encontraram em cada DNA humano algo que é igual para todos os DNAs. E eles entenderam que aquilo fosse como uma assinatura de Deus deixando na sua criação, que é os seres humanos. Eu não tenho dúvida disso, que Deus criou os seres humanos de uma maneira muito específica, por mais que as pessoas tentam, como que é complexo isso, e de fato a gente é muito complexo, né? Você vê que todos somos iguais, com as suas particularidades, mas a nossa performance humana era de uma grandeza, de uma engenharia divina. Só o que comanda todo o corpo está aqui dentro, aqui dessa caixolinha aqui, que cada um tem aqui, que passando algumas peles aqui, você vai chegar no teu couro cabeludo. Passando o couro cabeludo tem o estopo ali do cérebro, né, que ele é protegido, ele é bem forte, e dentro desse cérebro aí existe o cérebro mesmo, que é aquela, não sei se você já viu alguma foto aí de como que é o cérebro, e ali dentro existem algumas conexões ali que são mais de 100 bilhões de neurônios que o ser humano tem. Então é muito complexo, cada neurônio, cada ação, cada atitude é uma área do cérebro, ele dando sinais. Uma pessoa, quando ela está orando, ela acende um sinal, quando ela está ouvindo uma música, ela acende do outro lado. Então o nosso cérebro é muito perfeito. Aí você fala assim, mas de onde veio tudo isso? Né? Então essa complexidade só tem uma assinatura, que é de Deus. Né? E tirando do cérebro, aí você vem as nossas veias, só caso de conhecimento, se tirar todas as nossas veias, grandes e pequenas, ela dá uma distância que dá para dar volta ao mundo na Terra. Você vê o quanto que nós temos de veia dentro da gente. E aí há um músculo aqui chamado coração, né, que fica aqui,
que é justamente que ele fica batendo. Batendo para que ele bate? Para bombear o sangue. Então o nosso corpo ele é muito complexo. Quando a gente ingere um tipo de comida, esse dia eu estava vendo um especialista falando que tem pessoas que gostam de comer comida salgada e junto com uma fruta. Né? Não sei se você tem esse costume. Quem tem costume de comer assim? Mais nordestino. A minha lá, ela gosta de comer com manga. Então tem gente que gosta disso, né? E ele falou que não é bom, por quê? Porque quando a gente come um tipo de comida, ele vai para o nosso ácido no estômago, que ele já destrói ali todos os alimentos. O doce já vai para um outro departamento, que aí já dificulta. Então é muito complexo isso. O meu filho está estudando, fazendo medicina, de vez em quando a gente fica conversando, e ele falou assim que no cérebro, o que mais usa, o que mais gasta o cérebro no nosso corpo é mexer as mãos. Isso aqui é o que mais manda comando para o cérebro. É isso aqui. Então, uma coisa tão simples que a gente tem de mexer a mão, de pegar as coisas e tudo mais, é o que mais aciona o nosso cérebro. Então, aqui é uma coisa muito louca o nosso cérebro. É impressionante a criação de Deus. Aí você vê um bebezinho falando, aprendeu outro idioma. Né? Nós velhos, eu velho, você vai aprender outra língua, é um sofrimento. Eu estou lá estudando, tem dia que eu estou lá e eu não estou naquele mundo, parece que eu estou no mundo de Nárnia, a professora falando, e o que eu estou fazendo aqui? Porque não entra na cabeça, não entra. Mas aí você pega uma criança que chegou ontem, você põe ele de frente numa outra língua, e ele já está aprendendo. E segundo os especialistas, até quem aprendeu uma outra língua, digamos nessa idade que está o Gabriel está com quantos anos? Está com 7, vai fazer 8 anos. Essa idade. Gabriel está com segunda língua. A tendência de ele aprender outra língua é muito mais fácil. O Pedro, meu filho, com essa idade ele teve o acesso ao inglês. Hoje ele fala. Aí chegou no Brasil, ele fez alemão, fez 4 anos de alemão. Não fala fluente, mas ele falou que vai na Alemanha e não passa fome. Aí ele está estudando na Argentina, que é espanhol. Então lá, tudo espanhol. Então ele já está na quarta língua. Agora, por que tem essa facilidade? Não é facilidade, tudo é muito difícil, mas a mente jovem tem mais facilidade da gente. Que vai chegar num tempo que o nosso cérebro ele vai diminuindo essa criação, essa proporção dos nossos neurônios. E uma coisa interessante do cérebro, que ele trabalha com sinapse. E na aula de biologia, quando eu estava tendo essa aula, eu ficava encantado. Sinapse é como se fossem raiozinhos assim, que eles não se tocam. É como que eles se passassem raios um para o outro. Isso chama-se sinapse. E o cérebro se comunica com isso, por sinapse. Então é muito interessante. Então aí a Bíblia ela fala muito sobre a alma. E o que viria a ser a alma? A alma é onde está colocadas as nossas emoções. É onde a gente fica triste, onde a gente fica com raiva, onde a gente fica bravo, é onde estão as nossas emoções, é onde está a nossa alma. A Bíblia, lá em Salmos 42, o salmista diz assim: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esse português, acho que eu já falei aqui, ele tem um nome meio esquisito que chama solóquio. Esse é o nome da palavra técnica em português, porque ele não fala para ele não fala para uma terceira pessoa, mas ele fala para algo que está nele. Porque está batida, ó minha alma. E o salmista lá em Salmo 53, se não me foge a memória, ali ele tem umas lamentações e tristezas que ele passou. Então tristezas, alegria, raiva, todos os tipos de emoção, ele é colocado dentro da nossa alma. Esse é onde ele fica colocado. E o que é a alma? A alma nada mais seria do que a nossa consciência. Tanto a nossa consciência e o nosso subconsciente. O que é a consciência? É aquilo que você sabe o que está fazendo. É aquilo que você tem noção do que você está fazendo, que é a nossa consciência. Essa tarde eu estava conversando com alguém lá no Brasil e eu vi a necessidade de a gente pregar o Evangelho. Por mais que você entenda, vamos imaginar que algumas pessoas a gente pratica algo que, entre aspas, não é o correto, mas aí tem pessoas que praticam aquilo como sendo coisa normal. É uma coisa. Quando a gente fala do Evangelho, o Evangelho mostra pra gente que aquilo que a gente está fazendo, ele não é correto.
Só que aí a gente, por necessidade, enfim, aí cada qual é dividido nas suas histórias. Não é isso que eu quero julgar. Eu estou falando, mas a partir de quando a gente tem acesso ao Evangelho, eu já tenho consciência do que eu estou fazendo. Entendeu? Então, tipo assim, eu já não faço mais deliberadamente. Então a pessoa fala, eu vou igual hoje. Tipo, a pessoa, ele sabe que se ele pegar, fazer alguma coisa, ele não pode fazer aquilo. Uma coisa, vamos supor que a criança ele teve acesso logo cedo, o pai dele fazia suco para ele de maracujá com pinga. A criança cresceu tomando suco de maracujá com pinga. E para ele era super normal, ele não via mal nisso. Mas aí um dia ele teve o acesso à saúde, às informações da saúde, o que poderia causar para a família dele. Aí, só que ele já está, o corpo dele já está viciado naquilo. Então já é mais forte do que ele a necessidade daquele suco de maracujá com o que eu tinha falado? Com o que é? Com pinga. Ele já tem necessidade daquilo. Só que a partir de agora ele tem consciência do que ele está fazendo. Então o Evangelho ele dá o acesso a gente ter e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que é libertar? É ter a consciência do que eu estou fazendo. Agora, fazer situações, cada qual tem sua história e cada qual vai vendo o que é mais, o que é menos, enfim, cada um de nós temos os nossos caminhos a trilhar, mas o Evangelho ele não deixa a gente confortável nisso. Então, tipo assim, estou fazendo, eu sei que está errado, mas eu não tenho, Jesus, enfim, você está com consciência. Né? Então aqui, quando o salmista fala da alma, tudo está aqui dentro da nossa mente. Por isso o diabo, quando ele vai atacar, eu estava fazendo um estudo essa semana sobre, que de vez em quando, não sei se você crê nisso ou não, mas enfim, eu acredito nisso, de possessões malignas, né, que na Igreja Católica existe uma parte de padres que eles são peritos em exorcista, é o padre exorcista, né? Inclusive tem um filme Exorcista, não sei se você já assistiu, mas se não assistiu, pelo amor de Deus, não assiste não, senão você não vai dormir à noite. É um padre que ele estudava especificamente para ele exorcizar. Então, antigamente, no século XVIII, no século XVII, era muito comum pessoas serem possessas, literalmente, de demônios. E isso talvez causou também muita, já comentei aqui, lembra das bruxas que foram queimadas, aquelas histórias das bruxas queimadas, nem sempre de fato eram bruxas, que eles viviam um outro tempo, uma outra cultura, que a mulher quando se destacava de alguma coisa, ou sabia uma mistura de uma planta e a pessoa era curada, já achavam que ela era bruxa, né? Mas enfim, o que eu quero dizer, houve um tempo que o inimigo ele atacava de uma forma. Você ia nas igrejas pentecostais, neopentecostais, não sei se você já viu isso, você ia lá, não essas coisas que tem nas igrejas ali, sabe? Essas coisas mais, qual que é teu nome? Eu nunca fui, irmão, ninguém é para ficar entrevistando o demônio, qual que é teu nome? Sabe? Não é Danilo Gentili, não, ficar entrevistando, não. Mas houve um tempo lá atrás que possessões eram genuínas. Eu mesmo deparei com tantas coisas na minha infância, de pessoas que tinham forças sobrenaturais para levantar bancos e bancos, e vinha 5 homens para segurar e não segurava. Aí chegava alguém, orava, enfim. Hoje já se vê pouco. Se você vai em um tipo de igreja, aí as pessoas falam assim, então quer dizer que hoje o inimigo, o diabo não vai... realmente, hoje ele mudou de estratégia. Por quê? Se ele faz algo assim, automaticamente, se é ele, nós vamos expulsá-los em nome de Jesus. A comunidade que está vendo vai crescer a sua fé, vai pegar a sua fé firme em Jesus, logo para ele isso é bom. Qual que é o ataque dele hoje? É na mente. É desacreditar as pessoas na mente. Hoje você vê pessoas na igreja, você vê pessoas que comungam uma fé, mas a mente dela já não está mais a mesma mente de fé. Lembra dessa frase? Que religião que você é? A pessoa fala assim, eu sou católico, apostólico. Você lembra disso? Então era comum, sou católico, apostólico, romano. Em outras palavras, ele não ia na igreja. Hoje a gente está vivendo uma geração do desigrejado. Já ouviram essa palavra? Muito discutida, muito falada, mas tem os desigrejados. O que você é? Eu sou católico, eu sou crente, católico, apostólico, crente, mas não vou na igreja. Então, tem um texto que a Bíblia diz assim, quando Jesus voltar, será que ele acharia fé na terra? E aí ele vai dizendo uma outra coisa, nos últimos dias, o amor de muitos, o quê? Esfriariam. E o que a gente está vivendo no tempo hoje é da nossa fé esfriando.
Né? Você vai vendo, aí vamos falar no modo geral hoje, no modo geral. As pessoas estão muito preocupadas com tantas outras coisas, mas menos em se aproximar mesmo de Cristo. Então, o inimigo hoje, ele ataca, o maior ataque dele é na nossa mente. Então, por isso, quando você estiver em casa e de repente, escute isso que eu estou te dizendo, escute isso, porque o mesmo acesso que você tem em Deus é o mesmo acesso que o inimigo quer ter com você. Não se engane. O mesmo acesso que nós temos de orar a Deus, de você sentir Deus, de você, eu tenho certeza de você, alguns que já tiveram experiências com Deus, de orar e alguma coisa acontecer, eu acredito nisso. Também o inimigo, ele vai ficar todo momento tentando afastar a gente da nossa fé. Então quando você está lá, suponha assim, estou em casa, eu vou para a igreja hoje. Aí você fala assim, eu vou para a igreja hoje. Parece que quando você fala, vou para a igreja hoje, até você vir, parece que acontece tanta coisa que não é para você vir. E acontece um negócio aqui, acontece um negócio ali, aparece um part-time que era para aparecer ontem, amanhã, aparece hoje, justamente na hora. Aí você fica pensando assim, não, são coisas. Agora, para e pensa agora no mundo espiritual. Você acha que o inimigo quer que nós estejamos aqui, adorando a Deus e ouvindo uma palavra que vai fazer a gente crescer mais em Deus? Ele não quer. Então ele vai fazer de tudo para nos afastar. Por isso que a gente tem que dar durante o dia, onde você estiver, pedir a maior oração. Senhor, guarda a minha mente. Guarda a minha mente. Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele fala sobre a renovação da nossa mente. Porque é aqui, tem hora que você está ali e vê uma seta. Não é que tem pessoas que o inimigo entrou nela. Não, mas tem pessoas que às vezes se deixa ela lançar uma palavra para você que te entristece o dia inteiro. Não sei se você já teve essa experiência. Você chega no serviço de boa, tranquilo, alegre, alguém do nada parece que fala uma coisa e a pessoa fala do nada. E aquilo entra dentro de você de uma maneira que você passa o dia inteiro remoendo aquilo. E isso chama-se setas malignas. Que lá em Efésios capítulo 6, um dia nós vamos falar sobre isso, sobre as ferramentas de batalha para a gente lutar contra isso. Mas por que eu estou dando todo esse panorama para você? Para dizer que a nossa mente, a nossa alma, ela é atacada todos os dias pelo inimigo. Então, tristeza, angústia, tudo isso faz parte do pacote de ser humano. Isso faz parte do pacote. Agora, o que não pode acontecer é a gente alimentar algumas coisas que vai trazer um mal para a nossa mente, para a nossa alma e para a nossa saúde. E hoje, especificamente, nós vamos estar falando sobre a depressão. A depressão, ela tá dentro desse escopo que a gente tem falado sobre os remédios para a alma. Nós falamos sobre a ansiedade, falamos sobre o medo, falamos sobre baixa autoestima, obrigado. E hoje nós vamos falar sobre a depressão. Então você percebe que tudo são coisas que estão dentro desse escopo da nossa alma. A depressão nunca foi tão falada como nos dias de hoje. Eu sempre tenho falado nos inícios da quinta-feira, o que é depressão? Depressão hoje é uma doença. Então, depressão, venho falando nas quintas-feiras, não é uma fraqueza, depressão é uma doença. Então, eu creio que Jesus pode curar alguém de depressão, você crê? Amém. Eu creio, mas existem os profissionais a serem procurados, que vai tratar. Dependendo do grau que esteja com a depressão, a pessoa vai ser medicada. Então é uma doença. Só para acaso da gente se mobilizar dentro do contexto do mundo, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que fica na ONU, que deve ficar onde a ONU aqui? Não, aqui. É em Nova York? Nova York. Segundo eles, são 300 milhões de pessoas que sofrem com depressão. 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E isso é uma doença que tem gerado muitos... e esse tipo de doença não tratado, nós vamos falar um pouquinho, eu acho que não dá para a gente aprofundar um pouco tempo assim, da maneira que precisa, né? Mas é uma doença não tratada que ela pode levar no seu ápice, que é o quê? O suicídio, a morte. Das pessoas que podem, de fato, morrerem de outras doenças. Lembra que eu falei das doenças psicossomáticas? Vocês lembram hoje a AIDS já está controlada, né?
assim, entre aspas. Já há medicamentos para AIDS, que a pessoa, mesmo com HIV, ele vive um bom tempo com os remédios. E o que o HIV fazia? Ele ia lá, ele destruía as células que guardavam ali, então ele tirava a imunidade do nosso corpo. Tirando a imunidade, ficava muito aberto para todo tipo, então pessoas ficavam gripadas, todo tipo de doença ele pegava. Porque ele destruía, o HIV ele destruía essas células que seriam os guardiões. Ele destruía onde ficava aberto para todo tipo de acesso. O que a depressão, as doenças da alma faz? Ela baixa a imunidade. Não é igual o que nós estamos falando, mas ela baixa a imunidade. Você percebe quando alguém não está bem, tipo, do corpo, a situação dele não está bem de saúde emocional, uma pessoa começa a ficar gripado. Você percebe alguém que está gripando direto. Ainda mais aqui a gente vai ali e compra que é a vitamina C e D. É isso, né? É D ou C? É o D, obrigado. É o D. Você toma, mas de repente você toma sol e tal, e aqui a gente tem essa dificuldade, mas mesmo assim você fica com a tua baixa imunidade. Pessoas que do nada começam o olho, quando era criança chamava trem-sol, que cresce, que assim... do nada, começa a surgir algumas coisas em você, aí você vai no médico, ele não sabe, ele não fala nada. Normalmente são baixa imunidade que você está tendo. E isso são chamadas de doenças psicossomáticas, que você sente uma coisa no teu corpo, você vai no médico, ele fala assim, não é nada, não tem nada diagnosticado. É a mesma coisa do ataque de ansiedade que nós falamos aqui na primeira quinta-feira. Pessoas que parece que está morrendo, ele parece que está tendo um ataque do coração. Ele chega no médico e enfim, no coração não é nada. Então são as doenças psicossomáticas. Então, se a pessoa não morre disso, não tratado de uma doença que ele pode pegar, o mais alto da depressão é ele de fato perder e tirar a própria vida. O que a gente precisa entender aqui é que depressão e tristeza são duas coisas diferentes. Porque hoje em dia ninguém pode ver o outro triste e falar, está depressivo. Não, ele só está triste mesmo. Só está triste. Agora, o que é a depressão? É uma tristeza sem fim. Quem já passou por isso sabe que é um desespero de vida. Quando a pessoa de fato está doendo com isso, ela perde totalmente a esperança. Ela fica desesperançada. Então uma coisa, eu estou triste, o que aconteceu? A esposa brigou com você perdeu o emprego, perdeu o teu part-time que era muito bom, e você fica triste. Aí você chega em casa, você tinha pedido para tua esposa fazer uma carne moída com um quiabo, bem bonitinho, sequinho, com aquele arrozinho branquinho, começou a me dar fome, um tomatinho bem cortadinho assim e tal. Daí você chega lá, ela não fez, aí você pergunta, por que você não fez? E ela também não está no bom dia dela, faz você, aí pronto. Aí lascou tudo, aí já perdeu o emprego, aí já chegou em casa, aí chega um menino lá escondido, meio quietinho, o que foi? Ele tira um papel, tudo vermelho as notas dele, aí é para acabar, Falei, então não quero saber de nada, vou sentar aqui agora, vou assistir minha televisão. Quando ele chega, a televisão queimada, aí pronto, aí vai pegar demônio mesmo, aí não tem jeito, ele vai sair, vai pegar o carro, então vamos para lá, vou pegar o carro, chegou lá, tá furado o pneu, eu falei, aí não tem jeito. Não é melhor eu ficar aqui. Aí ele fica triste. Então são situações que acontecem na nossa vida e que a gente fica triste. A gente escuta alguma coisa, alguém fala alguma coisa, alguém comenta alguma coisa, você fica triste. Isso é normal. Não tem como a gente fugir disso. Então isso faz parte do nosso pacote de ser humano. Então isso é o nosso pacote. Agora, a depressão é uma tristeza que nunca acaba. A pessoa que ela vai ficando deprimida, ao ponto de as pessoas começarem a perceber. Você mesmo, eu não vou falar que você, se você puder, eu estou falando aqui, você vai entendendo algumas coisas. Conversei com alguém essa semana, e ele disse assim para mim, pastor, eu estava meio assim, até os meus amigos perceberam que eu estava um pouco, eu me afastei um pouco. Pode ser uma depressão? Não, mas pode ser um indício para uma depressão. Não sei se você sabe, já comentei, um dia eu quero pregar só sobre ele. Elias é um dos quadros mais, o profeta Elias, um dos quadros mais aparentes de depressão na Bíblia. Elias ele tinha derrubado e matado 450 profetas de Baal e 400 de Azera. 850 profetas ele matou.
Só que no outro dia, dentro dessa ebulição de adrenalina, Jezabel falou, eu vou te matar. E ele, agora olha só, alguém que tinha acabado de fazer isso, né, matado tantos profetas de Baal, e uma mulher ameaçou ele e ele correu. Você vê como que é o poder de uma mulher quando ameaça. Eu entendo você agora. E ele correu. E aqui ele começa um processo de ele estava entrando numa depressão. Primeira coisa que ele fez, todo profeta tinha um moço que andava com ele. Primeira coisa que ele fez, ele deixou o moço, falou, fica aqui, não vai comigo. Primeira coisa, quando eu percebo que eu não estou bem, eu quero ficar sozinho. Eu começo a me afastar das pessoas. Você já não vai mais para os lugares, você já começa a se afastar. Ele começou a se afastar, deixa aqui que eu vou sozinho. E ele foi andando, e ele só foi descendo. E aí ele para do lado de um zimbro, e ele começa a dormir. Segunda perspectiva de alguém que está por um caminho. Ou dorme demais ou não dorme, nunca. Ou ele dorme inverna igual um urso, ou ele não consegue dormir. Então alguém que está nesses dois polos, tanto para o mais, tanto para o menos, ele não está bem. Elias dormiu demais. Então, primeira coisa, ele quis ficar sozinho. Segundo, ele dormiu. Terceiro, ele não queria comer. Terceiro, também o mesmo pico. Alguém que começa a comer demais e alguém que não come nada. Então alguém que tipo assim, ele tá nesse momento difícil dele, e o emocional, aí tem gente que, por isso tem que tomar cuidado, quando você fala, você está engordando, hein? Toma cuidado de falar isso, irmão. Porque às vezes o irmão está num processo difícil lá da vidinha dele, e a única coisa que ele tem que fazer, esse dia eu estava conversando com o irmão que ele me ligou, ele falou, pastor, eu queria tanto ligar para conversar com o senhor, mas eu não estou muito bem, eu queria conversar com o senhor como pastor também, e também como psicólogo. Eu falei, ixi, aí o negócio tá bom. Eu não estou muito bom, eu fui para academia, depois fui comer pizza e comi outra coisa. Eu falei, então você não está bem mesmo. Porque são dois polos diferentes, ó. Vou para academia, depois eu saio para comer pizza. Aí ele comeu uma outra coisa lá que eu esqueci, que também era de massa pesada. Então o que eu quero dizer aqui? Vou para academia, eu tiro todo aquele estresse que eu tenho, só que o estresse não sai. E aonde que eu jogo as minhas mágoas? Na comida. E come. Então, alguém que está com um quadro, isso chama-se quadro depressivo. Não é uma pessoa depressiva ainda. São quadros, são picos que se tem. E aí uma delas é isso, a pessoa come demais. Aí o anjo teve que descer para acordar Elias. Elias, acorda, tem comida aqui para você. Tanto que ele comeu e dormiu de novo. E ele continuou fugindo, ele continuou descendo ao ponto de entrar dentro de uma caverna. E aqui talvez seja o ponto mais crucial de alguém que está sofrendo. A sua caverna interior. O seu mundo que você cria para correr de tudo e tudo. Uma pessoa que ela está num pico, já passando do meio para cima de uma depressão, ela já vai começando a pensar, não em tirar a vida, mas ela vai falando assim, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Aí já começa uma outra coisa, nada dá certo para mim. Tudo que eu vou fazer não dá certo. Esses tipos de pensamento são pensamentos que estão no caminho depressivo. Então, se você já teve esses pensamentos, se está tendo esse pensamento, esse é um alerta de Deus para você. Se está tendo isso, eu preciso, segurar um pouco aqui. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa, olhe para mim aqui um pouquinho, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode não estar passando um momento bom. Você pode estar vivendo um momento difícil na tua vida. Mas isso não define quem você é. Você está passando por um momento difícil, mas isso vai passar. Isso não define quem você é. Você está num momento difícil, mas você não é esse momento difícil. Você é o que Deus tem para você. Isso vai passar. Agora, você precisa entender para você não adoecer. Porque tem gente que vai chegar a hora da bênção, na hora que chegar lá do outro lado, lá não vai conseguir, porque está cheio de doença, que não soube passar. Eu quero casar, deve ter alguns irmãos solteiros aqui. Quero casar. E aí, não sei que os irmãos solteiros para mim ficar rindo. E aí, passa por essa busca e sofre. Aí quando Deus prepara, não vai dar, já está tudo doente. Não vai dar mais nem conta do recado, para nada, para levar a moça para passear. Por quê? Porque no processo, é aqui que você precisa entender. Entenda isso e leva para a tua vida. Aonde você estiver, entenda os processos.
Você quer, o processo ele passa, mas não passe o processo destruindo você. Está entendendo? Não está entendendo? Diga amém. Aprenda em Deus a passar por esse processo. Elias, ele foi no mais fundo, no profundo da caverna. Ele entrou dentro de uma caverna. Ele ficou lá dentro daquela caverna. E quantas pessoas que às vezes estão do nosso lado e estão dentro das suas cavernas internas mesmo, irmão. Pessoas que às vezes a gente vê, que conversa com a gente, e principalmente aqui. Agora imagina você pai, você mãe que veio para cá. Você tem que ter, isso que eu falo aqui, irmão, você que está ainda inteirão aqui, os meninos novinhos que ainda ou nasceram aqui, não tem ideia do que é vir como teu pai veio. Por mais que o pai fale para ele, filho, eu sofri quando eu vim, conta aquela história triste. Eu gosto de ouvir história. Ontem foi o dia de ouvir mais uma história de alguém aqui. Eu estou pensando em catalogar as histórias e escrever. Eu não vou colocar nome, mas eu vou catalogar, que tem cada história. Aí eu vendo esse menino que sofreu, foi para muito lugar também, veio para cá e está aqui. E aí essa luta, agora imagina você pai que vem, não dá certo. Como é que você lida na tua mente com isso? Como é que você mãe lida com isso? Em outras situações, entram dois, fica um lá preso, aí tem que voltar, você tem que trabalhar aqui para lidar com isso. E aí você está do lado de pessoas que falam assim para você, não vai dar certo, fique em paz, as coisas vão dar certo para você sempre. E porque lá o fulano, porque é o ciclano, porque é o ciclano. E a tua mente, aí você tem que rir, tipo assim, tá bom, tá bom. Mas dentro de você, como é que você está gerenciando tudo isso? Aí o homem, falando do homem, lá você só mexia no escritório, lá você só sentava na mesa e mexia aqui no computador. Você não vem enganado, que já falaram para você que vir para cá, o sistema é bruto. Vim para cá. E aí pega você, que nunca, a gente dá graça e paz para você, tua mão era uma seda. Aí chega aqui, a primeira coisa, o pessoal já chega pilhando você. Você fica até com medo, não, aqui, porque aqui, aí você, coitado, fica tudo assim, ó, e aí a pressão de todo mundo, aquele animal lá que cobrou para te trazer, animal do bichinho, para não falar, e você tem que ir ele e tal, e aluga quarto e tal, e chega e quanto que é para alugar aqui? Não tem que para alugar quarto hoje, aqui falaram que está $1.000, e tem que dar depósito. Como é que alguém está chegando lidar com tudo isso na mente? E aí, o primeiro que você abriu, ó, se você quiser ir comigo, vamos, só que você vai ter que subir lá com a carpintaria. Falou, não, vamos, tô aqui vamos para cima. Aí chega lá, o primeiro dia, aquele que fica agachado, cadê o Celso? O Celso está aí ou não? Ah, tá. Aquele que fica agachado, assim, ó, de ficar... Um que fica agachado aí, não sei o que ele faz agachado, sei que no final... Ele levanta assim, tem um rapaz que veio aqui, tem um tempo que ele está aqui, ele levou um dia ele lá, ele ficou 3 dias morto. Ai, pastor, acho que não é para mim mesmo isso aqui, porque arrebenta o ser humano. Aí você vem novinho para cá, você encontra outra coisa, você vem já de idade, porque assim, a nossa energia é outra. Então você pegar dos 20 aos 30 é um tipo de energia, dos 30 e 40 é outro tipo. Passou daí, irmão. Passou daí a energia do condor. Não tem mais jeito. Agora, aí você chega cansado, aquela luta, e aí, vamos supor, você deixou o filho no Brasil e tem que lidar, aí vamos encarar aqui. Aí você está aqui, aí o filho já habituou aqui, aí as possibilidades, e agora como é que vai ser? E se eu voltar? Como é que você lida com a tua mente? Como é que você se organiza na tua mente para você não surtar? Para você não morrer? Como é que você lida com tudo isso? Isso são a gente entrando igual Elias. Aí daqui a pouco você vai se ausentando das coisas. Parece que você vai se ausentando e a gente não vai percebendo que a gente está ficando doente. A gente não vai percebendo que a gente está ficando doente, já não conversa mais com as pessoas, já não quer mais estar junto com as pessoas te convidam e falam, não, tá bom aqui para mim, eu não vou. Agora imagina os adolescentes também que vêm nessa idade. E aqui Evelyn, não. Evelyn, acertei. Agora a Evelyn já está bem, já está falando inglês bastante, glória a Deus. Mas eu lembro do início, que a gente, assim que a gente teve, a família chegou na igreja, a gente conversando, irmão, isso é para destruir. Porque a gente que está adulto, você chega no serviço lá e falou errado,
Você tira de letra, você fala errado também, porque a nossa mentalidade já é outra. Agora imagina um adolescente, todo vergonhoso, chegar numa sala, aonde ele... Ô irmão, pensa um pouquinho, eu queria que você voltasse a ser adolescente um pouquinho. Pensa um pouquinho. Primeiro, não escolheu estar aqui. O pai endoidou lá e falou, vamos embora. Aí a filhinha tá... Aí primeiro rompimento, deixa todos os amigos. Deixa os amigos, eu sempre conto um testemunho quando eu falo assim, nas minhas mudanças, que eu já mudei bastante, irmão, nessa vida de missionário. E uma delas foi quando a gente estava vendendo a cama da Laurinha para a gente mudar para outro lugar, que eu não lembro onde era mais. E eu lembro que a gente chegou lá, o pessoal veio para buscar a cama, e a gente entrou no quarto, ela estava agachadinha, ela é bem menorzinha, estava agachadinha no canto, estava chorando. Aí a gente falou, o que foi, Laurinha? Por que você está assim? Ela disse assim, por que a gente tem que mudar tanto? Ô irmão, que ele foi uma lapada no meu coração. Então, tipo assim, o pai e a mãe resolvem, vamos, porque a gente, querendo ou não, a gente quer o melhor para o nosso filho. E a maioria de vocês que estão aqui, vocês não pensaram em vocês. Guardar as proporções. Vocês não pensaram em vocês. Você pensou em quê? Nos seus filhos. E a gente sofre para isso. Agora, primeiro, deixa os amiguinhos deles lá. Aí vem pra cá, eu fico pensando, aquela sala, vou falar da escola onde está a Laurinha. A minha filha, eu não vou contar muito dentro disso, ela sofreu sim, mas ela já teve um pouco acesso com o inglês, então ela não sofreu muito como da primeira vez, como foi meu filho, na primeira vez que a gente migrou para outro país. O Pedro sofreu, a Laurinha já não sofreu como ele, dessa maneira, porque ela já tinha acesso um pouco no inglês, que ela só foi aperfeiçoando o inglês dela. Agora imagina a escola dela, estou numa escola bem grandona aqui em Worcester, uma escola enorme, parece a escola do Gumball. Quem sabe o que é Gumball aqui? Quem sabe o que é Gumball? As criançadas, desenho animado, vocês sabem, irmão? Ainda bem, irmão, você sabe, não estou sozinho aqui no Gumball. Por que eu falei? Porque lá no Gumball tem uma escola grandona que ele entra, agora ele fica imaginando, entra ali, senta, adolescente já não conversa com ninguém do lado. E outra coisa, adolescentes, se um olhar para o outro, chegou a gente nova, olhou para o outro assim, fez assim, pronto, acabou. Agora imagine escutando, irmão, imagine escutando ciências, matemática, ali, e o coitadinho só ali, ó. É muito sofrimento. Para um pouco e pensa um pouquinho, olha, é um sofrimento. Tá certo que não vai ser longo, é no mínimo 6 meses aí, 1 ano essa gurizada já vai estar rebentando e voando no inglês, amém? Amém. Eu acredito, eu acho que os pequenininhos é isso aí, é de 6 meses a 1 ano ele já tá indo bem. Mas olha o sofrimento, agora como é que você pai vai lidar com tudo isso? Como é que o adolescente vai lidar com tudo isso? Por isso que a depressão, ela alcança tanto o pai mais velho como a criança, por isso esteja atento com os teus filhos em casa. Fica atento com os seus filhos, o que está acontecendo. Às vezes ele está sofrendo bullying na escola e ele não quer falar para você. E aí ele não quer falar para você por quê? Porque você também não sabe resolver o problema lá, que você não fala inglês. Aí acontece o segundo peso nas crianças. As crianças aprenderam a falar inglês. Agora a gente joga toda a responsabilidade. Vamos lá, vem com o papai, vai. Vamos lá para traduzir. A piquititica, essa cabeça desse tamanho assim. Você vai falar uns assuntos completos. Vamos lá, vai lá, para traduzir o papai. Vai lá. O que é? Ah, o teu pai, Mateus. Eu sei o que é isso, porque o meu Pedro, lá, quando a gente teve na primeira vez, a gente migrou, ele ajudou muito, em qualquer lugar que ia lá, e o Pedro lá, ele é o nosso tradutor. Hoje não, irmão, hoje, graças ao meu bom Deus, hoje o meu inglês hoje o meu inglês é bom. Hoje eu tô bom, porque se eu fui até no McDonald's, aquele lugar de apertar o botão ali, minha esposa me desafiou. Será que você consegue? Desafiar o pai? Que isso? Aí eu pedi, mas falei, tomara que não venha um café, alguma coisa. Mas veio certo. Então tô melhorando. E aí põe outro peso nas crianças. Agora as crianças ficam responsáveis para traduzir o pai, para traduzir a mãe. Aí tá lá brincando com o negocinho dele, vamos lá traduzir o pai. Às vezes é uns assuntos, irmão, que a criança nunca teve acesso. Aí ele não consegue traduzir o pai. Para quem está estudando? Fica o dia inteiro e não sabe as coisas, mas é assuntos que não tem nada a ver.
Você vai conversar de um tijolo, que é que o menino não sabe como fala tijolo em inglês. Aí o pai fica bravo. Olha, tá vendo? Tá vendo, mulher? Quem sofre aqui só estuda. Na hora não presta nem para ajudar a gente. É assim mesmo. Aí a gente já, irmão, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com isso, que a gente às vezes joga uma responsabilidade para eles, que é muito pesado para eles. Então eu estou falando como pai. Eu tenho esse cuidado. Sabe, não vamos jogar uma responsabilidade para eles, que daqui a pouco as crianças começam, e a criança é diferente. A criança ela acaba se contraindo. Aí ela não quer mais estar em outros lugares, não quer viver mais perto de outras pessoas. E às vezes tem o acesso para conversar com teu filho, às vezes alguém falou alguma coisa lá, alguém às vezes comentou alguma coisa lá, ele não quer falar na frente dos outros, tem essa amizade, você acompanha teu filho. Porque problemas emocionais acontecem para a gente que é velho e para as crianças que são novas. Então esteja atento aos teus filhos. Se o teu filho falar alguma coisa para você, dê atenção para ele. Às vezes para você é coisa de criança, mas para ele é muito importante falar aquilo. Então converse com eles. Às vezes os filhos não querem conversar com a gente, porque eles sabem que a gente desdenha eles. Ô mãe, posso falar uma coisa? Não, depois tá vendo que eu estou fazendo comida aqui não, menina? Tá vendo que eu estou fazendo comida? Pera um pouco, vai pro teu pai. Vem pro teu pai. Aí cuidadinho, ô pai, não. Ele vai para onde? Então, assim, eu sei que nós temos as nossas lutas diárias, nós temos que ser pais, você tem que ser marido, mas não esqueça que tem uma criancinha ali, que também está crescendo e formando a mente dela. O inimigo ele pode usar isso, para daqui a pouco as crianças estão doentes. E qual que é o maior problema que tem dentro desse núcleo de adolescente? São as pessoas que acabam, adolescente que acaba sofrendo e se mutilando. Já ouviram falar isso? Já ouviram? Acaba se cortando. Isso são picos de ansiedade dando início à depressão. E isso requer tratamento. E isso às vezes é falta de atenção, não conversar às vezes o que está acontecendo. Dependendo da criança, ela é muito retraída, ela não fala nada mesmo. Mas procura sempre ter principalmente nós que estamos aqui, procura ter esse caminho para a gente não perder os nossos filhos. Se ele falar assim um dia, estou muito cansado, eu não quero, não force, irmão. Pai, eu não quero traduzir, eu não sei falar, não briga com ele, vá você. Vai lá, pede chocolate, mas vai vir melancia, mas está tudo bem. Aprenda a falar a linguagem de sinais. Quero melancia. Vai falando, vai dar certo. Eu sempre vejo o testemunho aqui do irmão Vanderlei aqui, que ele trabalhava no serviço. Ele chegou lá, só americano, aí descobriu que tinha um brasileiro lá. Aí ele ficou todo feliz, contou o testemunho aqui, inclusive, Deus é bom, só americano, mas tem um rapaz lá que me ajuda a traduzir. Para que ele vai falar aquilo, irmão? Na outra semana o menino mandaram embora. E aí, o que teve que acontecer? Eu sempre pergunto para ele. Ele teve, não, pastor, me viro lá. Vou perguntando, vejo o que é, vou lá, aponto para o negócio, como que fala martelo? Rema? Hammer, isso aí. Já pensou? Pega o hammer. Não é como fala Isaac, pega o hammer em inglês. Disquete hammer. Aí você ali, pro teu primeiro dia, disquete hammer. Aí você já fica, você quer mostrar serviço. Disquete hammer. Que diacho que é disquete hammer. Aí, e vai, se endoida, imagina. Depois dos 50, irmão, isso aqui, o tic-teco, ele... A técnica, né? Você fala no aplicativo? Ele pega uma coisa e fala aqui, que Aí, às vezes eu falo a palavra e não é a palavra correta que o Carlos falou lá pra mim, e aí a pessoa está correndo, não entendi isso, não. Sabe? O tradutor não está entendendo o que eu estou falando para ele. Nosso tradutor, eles enganam, gente. Aí você faz o quê? Vai lá, sei lá, irmão. Então a gente tem que se virar. E aí, imagina, chega em casa, é a esposa, é o filho. Então tudo isso são o que Elias, que eu estou falando de Elias aqui, ele entrou dentro de uma caverna. Então se você está numa dificuldade maior, você está percebendo que você não está bem, irmão, não se entregue. Não se entrega. Em nome de Jesus. Não se entrega. O Espírito Santo de Deus, ele é perito em nos fortalecer. Não se entrega. Você quer ficar triste? Fica triste um dia, fica triste 2 dias, mas não se entrega a isso.
Levanta em nome de Jesus, sacode a poeira, vai no McDonald's, toma aquela Coca-Cola só com gelo lá, não sei, faça alguma coisa, mas não se entrega, em nome de Jesus. Não toma Coca não, você vai engordar. Não se entrega. Não se entrega, sabe? Levanta, não precisa dar um jeito aqui, vai, faz o cabelo, dá uma ajeitada na sobrancelha, dá para não arrancar, dá uma ajeitada as coisas, mas não se entrega, porque se a gente se entregar a primeira vez aqui, dificilmente a gente vai se levantar. Certamente você conhece pessoas que estão doentes, que estão nos seus quartos trancados, longe de casa, longe de todo mundo, estão doentes. Mas em nome de Jesus, que você seja esse agente de Deus para tirar essas pessoas desse lugar. E se você, por um motivo, você está passando por uma situação dessa, eu quero falar uma coisa para você. Você está no lugar certo. E eu creio que o Espírito Santo de Deus hoje vai resgatar você da onde você estiver sofrendo e vai te dar um novo tempo, em nome de Jesus. Para a tua mente, para a tua saúde. Em nome de Jesus. Para a gente ir embora e terminando aqui. A depressão, ela é apatia. Você pode ir notando como você está ficando. Falta de motivação. Medos que antes não existiam. Sabe alguma coisa que você gostava de fazer? Hoje você já não gosta mais? É um índice. É um aviso de alguma coisa que pode estar acontecendo aí. Você gostava muito de fazer e agora você já não faz mais. Por isso que às vezes esteja perto de bons amigos. E aqui eu tenho que ter muito cuidado para falar que tem pessoas, não é todo bom ajuntamento que faz bem para você. Não é todo ajuntamento de pessoas. Aliás, dependendo do ajuntamento, você ser mais doente do que alegre. Mas se você encontrar pessoas que somam para você aquela coisa boa, aquele ambiente gostoso, irmão, segura essa pessoa. Esteja perto de alguém. Esteja perto de uma pessoa. Sabe que às vezes é bom a gente sorrir à toa, às vezes é bom a gente você ter alguém para você ter sair um pouco dessa bolha nossa aqui. A gente precisa disso. Se você não tiver isso aí, você acaba se perdendo. Então você precisa ter pessoas que você pode contar nos momentos difíceis assim. Você precisa ter alguém. Eu sempre falo para algumas pessoas que vida de pastor é uma vida muito solitária. Isso eu converso com outros amigos pastores e é uma verdade. Você sempre tem muitas pessoas, mas você não tem ninguém. Então, se eu não tiver um controle mental e não estiver bem com a minha família, irmão, eu tô arrebentado. Principalmente o lado emocional, que você tem que lidar com muitas mentes, muitas mentes falam coisas, situações, eu tenho que lidar com tudo isso. Né? Eu lido desde uma criança, desde um adulto mais velho, com seus N problemas e situações que você tem que ouvir. Aí eu tenho que focar tudo isso para que isso não seja pessoal para mim. Eu tenho que ser pai, eu tenho que ser marido, eu sou o provedor de casa, para você lidar com tudo isso, para eu poder estar aqui com saúde mental e emocional, para falando para vocês. Mas isso é uma luta que a gente precisa ir aprendendo a todo instante. Por isso que quando a gente vai ficando mais velho, sabe aqueles amigos que a gente tem? Ele vai diminuindo na tua mão, vai diminuindo. De você poder conversar, de você ser quem você é. Principalmente amigo de infância, né? Que já conhece a gente, você chega lá e já chama, e aí cabeção, como é que você tá? Ô gordão, e aí, como é que você tá? E tal, aquela coisa desprovida que a gente cresce e fica muito robô. A gente fica muito robô. Então às vezes você precisa ir aqui, você encontrou uma amizade, que essa amizade faz você crescer, entenda, tem amizade que é melhor se afastar. É melhor você estar sozinho do que estar com pessoas que, em vez de levantar você, só põe você para baixo. Agora, se você encontrou, irmão, segura essa amizade, respeita essa amizade, esteja junto com essa pessoa, que é uma pessoa que vai te ajudar nos momentos difíceis, para estar perto de você. Então você vai perdendo a motivação, vai tendo dores, outra coisa, má digestão, tensão na nuca e ombro, dores de cabeça, dores no corpo, é coisa de velho, pressão no peito, que está morrendo. Entendeu? E aí tem uma relação muito grande entre o suicídio e a depressão. Uma depressão não tratada, o suicídio e a depressão são muito relacionados. Contudo, nem todas as pessoas que apresentam transtorno depressivo têm o risco de cometer suicídio. A tendência a tirar a própria vida está relacionada a alguns fatores. A gravidade do quadro depressivo que a pessoa está enfrentando, uso de álcool, porque assim, a depressão, segundo os estudiosos, ele tem a ver também
com a nossa... Ai, Jesus, fugiu a palavra técnica aqui. Nosso gene da nossa família. Genética, obrigado, meu amor. A nossa genética. Então, assim, se você tem na tua família pessoas que tiveram problemas com depressão, é possível que você também tenha esse acesso com mais facilidade. Não quer dizer que você vai ter, mas você vai estar mais propenso diante de algumas situações que podem despertar depressão. Entre elas, álcool, vício, dentro de ambientes que são ambientes que estão fazendo mal para você. Então, digamos assim, tem pessoas que ele tem acesso a tudo isso, mas ele não tem depressão. Outra pessoa, que ele já tem na genética dele isso, ele vai ser mais fácil. Então, você já falando aqui um conselho, dá uma olhada na tua família. Se por um acaso tem pessoas que sofreram com isso, vai tomando mais cuidado com situações que podem trazer isso para você. Que isso é saúde para você. Então, tudo aquilo que você vai tendo acesso ao uso de álcool, de droga, pode causar todos esses estados depressivos que vai tendo. Né? A causa da depressão, na realidade, ela é uma situação ampla, vem de família. Então, a gente precisa ter esse tipo de cuidado. E outra coisa, a gente fala do suicídio, a gente pensa sempre que essas coisas acontecem longe, né? Eu já contei dois casos, aí eu vou falar de pessoas, de pastores, que eu, por um tempo, eu viajei no Brasil ministrando para pastores. Essa falta do gerenciamento. Porque, irmão, se o pastor ele não tiver, tipo assim, ó, ele não conseguir se descolar, que ele pensar que ele é pastor em todos os tempos, ele morre. Então eu preciso me descolar de algumas realidades. Eu estou aqui, eu estou pastor. Chego em casa, eu sou pai. E às vezes a Laurinha sempre fala para mim, que perguntam para ela, que às vezes pensa que casa de pastor é aquela oração direto, e todo mundo agora fazendo fila, vamos ler a Bíblia agora, vamos lá. Não, irmão, lá eu sou um pai normalzíssimo, marido super normal, porque eu aprendi a desenvolver isso. Porque se eu ficasse, existem algumas profissões que você tem que tomar muito cuidado, entre elas, a minha, médico, toda profissão que aquilo que você gruda em você, você corre um sério risco de você morrer depressivo. Por quê? Um médico, vamos supor, o médico, onde ele chega, todo mundo já quer fazer consulta. Tá aí o fulano, ele é médico, a gente chega, fulano, tudo bom? Como é que você tá? Rapaz, tô com uma dor aqui, será que você... Aí se o médico não tiver, a minha esposa trabalhou com médico, e ele contava para ela, quando ele chegava nas festas, ele falou assim, pega meu cartão aqui e marca uma consulta lá com a secretária. Porque se ele não fizer isso, daqui a pouco, a todo lugar, eu sou médico mesmo, não, daqui a pouco ele gruda nessa identidade que ele está, e ele passa a ser isso. E isso vai fazendo mal, que você vai se afundando nas coisas. Que antes do doutor fulano, doutor José, tem o José, tem o Zé. E se o doutor for só em cima do José, daqui a pouco o José morre. Então a gente precisa entender e desvincular algumas, igual você que é mãe. Você é mãe. Aí, por isso que é muito ruim o marido, que às vezes ele vai chamar a esposa, irmão, chama de Honey. Eu achei bonito esse nome, Honey. É o quê? Uau, meu amor, minha Honey. Acho bonito, tem um que chama de vida, chama de amor, chama, sei lá, periquito, não sei. Como é que você chama, André? Como é que você chama a tua esposa? Amor. É amor, não é amor, é amor. Mas aí tem gente que chama de mãe, você já viu? O marido chama não mãe. Ou vice-versa. Ô pai, faça isso não. Faça isso não. É que nós não estamos em conta de casar, já dá pano para... Mas não faça isso não. Entendeu? Porque ela é mãe, e daqui a pouco ela é a mãe todo o tempo. Cadê a mãe? Tá ali. Cadê a mãe? Tá ali. Ô mãe, ô mãe, ô mãe, tudo mãe. Chega o marido, ô mãe. E até... Deixa. Cuidado. Esse negócio de ficar falando mãe. Pai, ela é a mulher, ela é a senhora, ela é a tua namorada. Ela precisa do tempo dela. Ela precisa olhar para ela e se achar linda.
Você precisa investir nela. Então, assim, não fica só grudado nisso. Aprenda a desvincular. Se ela gosta de sapato, deixa ela comprar. Tem um casal aqui que tem uma moça, que não é da nossa igreja, acho que é uma igreja aqui de Framingham, acho que é. Tem 70 pares de sapato. Aí um dia eu vi um vídeo, né? Que eu vi um vídeo, assim, nem conversei com esse casal. Aí eu vi o vídeo eles falando e o rapaz falando com o pastor dele. Mas pastor, pra que 70 sapato? Aí pra você que não usa sapato, você vai falar, pra que 70 sapato? Mas cada um daqui de nós aqui, tanto o marido quanto a mulher, tem as suas manias. Tem as suas coisinhas que você gosta de gastar. E pra mulher, aí tá falando, você gosta do quê? Eu gosto de uns relógios, no vídeo, né? Tá vendo? Eu gosto de relógio. Você gasta com relógio? Eu gasto. Ué, qual que é a diferença do sapato com o relógio? Né? Então, nenhuma, porque assim, aí vai falar, não, mas o sapato é mais caro. Sempre não vai querer perder. Ainda bem que essa família está vendo um vídeo, não é nem daqui da nossa igreja, porque se fosse aqui, eu com certeza já teria conversado com eles. Já. Mas assim, deixa, irmão, às vezes você deixa ela viver, porque daqui a pouco você está morrendo. Então vai viver, você que é marido, tem um dia que as crianças também, pelo amor de Deus, onde o pai vai quer ir. Deixa ir junto. Eu vou ali com a mãe. Deixa ir. Aí pai, vamos filho, vamos. Mas tem óleo, não deixa aí não. Fica aqui, pai. Leva ali para casa da irmã Fabiana, ali da casa da Cláudia. Deixa ela para Cláudia lá, não gasta muito e vai sair com ele, sabe? Vai sair um pouco. E as crianças também, deixa às vezes sair com os amiguinhos, entendeu? Desgruda um pouco do teu filho, entendeu? O filho não vai morrer não se eu deixar ele um pouquinho longe de você. Você sabe onde eu comecei a sofrer muito com meu filho? Quando a gente morava na Flórida. E a gente é muito apegado, muito apegado. Aí o Pedro começou a ir lá para a escola. E aí ia no ônibus amarelo. E aí um dia, o ônibus passava muito cedo, ele acordava 15 para 6. Um dia ele acordou primeiro do que eu. Eu acordei, e ele já fazendo o chocolate dele, os negócios, comendo, para descer para esperar o ônibus. Aí falou, meu filho acordou, ele olhou para mim e falou assim, o senhor está fazendo aqui, pai? Eu falei, não filho, papai está aqui com você. Papai está aqui com você, papai vai te levar ali no ponto. Não, o senhor não vai levar não. Que isso, filho? Irmão, aquilo para mim foi um rompimento no meu coração assim. Falei, olha, verdade, ali foi onde foi o desligamento, assim, sabe aquela coisa da mulher que, como que chama? O cordão umbilical? Foi ali. E aí mesmo assim, aquele não dele, que ele não queria me doeu tanto. Eu falei, então tá bom, meu filho, pode ir. Aí ele foi, eu fui atrás escondido. Aí eu fiquei até numa arvorezinha assim. Fiquei, aí na hora dele voltar, eu tava lá na porta, lá para esperar ele. Aí ele ligou para a mãe dele e falou assim, o que meu pai tá fazendo aí? Fala para ele entrar. Mas o pai quer ficar olhando de longe. Mas às vezes, deixa o menino ir, deixa. A gente precisa aprender. Esse dia eu estava conversando com uma mãe, que ela falou assim, que a maior dificuldade vai ser quando o filho tiver que ir embora. Mas ele vai. O filho não é para sempre não. Vai embora, o que vai ficar é só você e teu velho aí. Velho é os dois mesmo. Daqui a pouco os filhos estão grandes, chegando com os netos aí. Então assim, dá liberdade às vezes para a criança crescer também. Entendeu? Crescer. E você também. Como mulher, hoje é o meu tempo, hoje eu vou sair. Hoje é o meu tempo, meu do meu marido, vou sair com ele. Aí vem lá o ramelento. Aí faz birra. Aí o pai besta, fala, então vamos, filho. Acabou toda a graça que é ser só. Você precisa disso. Senão daqui a pouco você está doente. E agora, para nós terminar mesmo, o que Deus diz sobre a depressão? Em Salmo 38 diz assim, estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando, andando. Estou ardendo de febre e todo o meu corpo está doente. Sinto-me fraco, totalmente amargurado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão os meus anseios e o meu espírito não te é oculto. Aqui Davi falando da sua maior profunda tristeza. Deus ele sempre tem um cuidado especial para quem está sofrendo com isso. Eu sempre falo, irmão, não pensa que Deus não está vendo você nesse momento.
Não pensa que Deus esqueceu de você. Sabe aquele momento que você fala assim, não quero mais saber de igreja, não quero mais, eu estou mal, eu estou ruim, e você acaba alimentando de coisas que parece que Deus está distante de você. Deus não está distante de você. Lucas capítulo 5 e 31 diz, em resposta Jesus disse, os que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes. Então este local, Jesus ele veio para os doentes. Jesus ele veio para curar, Jesus ele veio para renovar você. Então aqui, esse tema hoje dessa mensagem, quem sabe você está aqui, só Deus sabe como é que está a tua alma, só Deus sabe como é que está a tua mente. Você está rindo para não chorar. Você está rindo porque se você for contar os teus problemas para o dono da carroça, quem vai chorar é o burro. De tão difícil que está para você. Mas você está no lugar certo e eu creio que você pode sair daqui hoje restaurada e restaurado. Amém? Primeira coisa, aprenda a confiar em Deus. Não é porque não está dando certo que Deus não está no teu caminho. E pense outra coisa. Às vezes aquilo que você está achando que é o melhor, Deus está não deixando acontecer porque Ele tem o melhor sim para você que está lá na frente. Só que você não está entendendo ainda. E isso está doendo em você. Então aprenda esse processo de confiança. Irmão, larga. Quem já andou de avião aqui? Levanta a mão. Quem já andou de avião? Todo mundo. Quando você entrou no avião lá em Minas Gerais, lá quando você pegou lá o avião, você veio de Minas, né? Quando você pegou lá, você foi de ônibus até São Paulo você pegou o avião. Quem que falou para você que tinha um piloto lá? Não, pastor, eu vi um homem bonito lá com um chapéuzão na cabeça. E se ele só enganou você e não entrou lá? Você veio no avião até dormiu. Colocou aqueles filmes lá que é uns mesmo, 30 anos mesmo um filme ali. Vem aquelas comidas, dependendo da companhia que vem. O que você quer? Carne ou poio? Carne ou poio? O que é poio? Carne ou poio? E tá ali, você dorme. Quem te garante para você que o piloto estava lá? Quando alguém fala para você, vou te dar uma carona, você olha o frio, não quer ir a pé, você não pergunta, aí se a pessoa sabe dirigir, você vai. Agora, por que para confiar em Deus a gente tem dificuldade? Você já parou para pensar nisso? Você entra no avião, não sabe, você não conhece o piloto, não sabe nem se ele tirou a carteira dele ontem. Você entra dentro do ônibus aqui, que é de graça, aqui, que já me falaram que aqui você pode entrar bastante ônibus de graça. Você nem conhece o motorista, você só fala, entra aí, você entra e dorme. Agora, por que para confiar em Deus você tem dificuldade? Por que a gente para confiar em Deus, sendo que Ele sabe, irmão, se há alguém que sabe e tem o melhor para a nossa vida, é Deus. Se você quer saber alguém que quer o melhor para você, é Deus, só que a gente não tem essa noção, porque a gente acha que o melhor é aquilo que a gente maqueia na nossa mente. Então a gente luta porque a gente acredita que o melhor é aquilo que está dentro da nossa mente. E aí a gente sofre porque às vezes não dá certo. Os teus filhos, você fala não para ele? Sim ou não? Fala. Por que você fala não para o teu filho? A Gigi, por que você fala não para ela, Luiz? Para educar e o que mais? Exemplo, vou dar um exemplo. A Gigi é toda alegrinha, uma bênção, a Gigi, e de repente ela vai sair com os amigos. Só que o rapaz que é um pouco de maior, que é amigo de todo mundo, que está aéreo, um monte de gente, você passou lá perto da companhia, tem um bar lá e ele estava bebendo. Aí você vai falar para ela, você não vai não. Por quê? Porque eu vi o rapaz bebendo. Ela não vai entender. Ela vai ficar brava, capaz dela chegar e virar o hit por 90, só de raiva. Ela não vai entender, porque antes da situação do perigo, ela estava primeiro buscando o prazer de estar com os amigos. E ela não vai entender, ela vai ficar brava. É a mesma coisa com Deus, irmão. Deus não está deixando acontecer algumas coisas e você está lutando e está sofrendo. Pelo amor de Deus, fecha os teus olhos. Sai da direção da tua vida, vai para o banco do passageiro e deixa Jesus guiar a tua vida. Deixa Ele guiar a tua vida, Ele tem o melhor para você. Então, a primeira saída que eu estou saindo da depressão é isso, confia em Deus. Confia em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, confia. Pastor, mas sim, confia, experimenta uma vez na vida. Fala assim, pronto, tá aqui minha vida, Deus. Deu certo ou não deu, não quero saber. Se é para confiar, eu vou confiar. Arrisca confiar sim uma vez. Arrisca confiar. Mas se, tira-se, entrega.
Você não é mãe, você não é pai, você não quer o melhor para o teu filho e você está tendo dificuldade de entender que Deus quer o melhor para você e você não está entendendo nisso. Para de se mexer. Essas tuas mexidas são na areia movediça da tua alma que está fazendo você afundar cada vez mais dentro das tuas doenças emocionais. Então aprenda a confiar em Deus, aprenda a confiar em Deus. E se eu morrer, vai para o céu. Fala amém. Para o crente, irmão, a vida é tanto boa na terra. Falou, mas se não der certo, é a mesma coisa vir para cá. Mesma coisa. Ah, você vai para lá? Você vai para lá? Eu fico imaginando eu novo. Imagina assim, o meu pensamento de hoje. Você vai para lá? Você é besta, pai. E se não der certo? Se não der certo, o governo vai me pagar a passagem. Eu estou de volta no meu país, junto com pessoas de novo e vida que segue. Mas é lógico que você quer uma vida melhor aqui. Mas quando você tem esse pensamento de Deus estar no controle da tua vida, você não fica correndo atrás e se matando ao ponto de estar doente. Aprenda a confiar, não deixe a depressão chegar. E algumas pessoas que estão aqui já estão tendo alguns sinais do que eu estou falando aqui. Em nome de Jesus, confia em Deus. Ele está cuidando de todas as coisas. Vai dar tudo certo, irmão, em nome de Jesus. Parece uma palavra tão simples, tão simplória. Mas deixa eu falar para você, já deu tudo certo. Amém. Você crê nisso? Já deu tudo certo. Descansa o coração. Mas assim, entenda que nem sempre, às vezes, o já deu tudo certo é aquilo que eu estou esperando. Amém? É difícil a gente entender isso. Isso é muito difícil a gente entender. Mas se é o melhor, e eu lembro quando eu vim a primeira vez, deixa eu fechar aqui, que eu já encerrei. A gente veio a primeira vez, há 5 anos atrás, a gente veio para a Flórida. A gente veio como missionário ali, atender um grupo de pessoas ali. Estamos chegando 6 meses, não deu certo o que a gente estava pensando na questão de documento. E o pastor nos levou novamente para o Brasil. E eu e minha esposa, nós ficamos muito tristes, porque não deu certo, que não deu certo. Um não, hein? E foi um não. E a gente teve muitas pessoas, não, fica aqui, já estão aqui mesmo, vai que vai. Mas enfim, a gente já vinha de um outro país onde a gente estava, e eu falei, não, a gente vai voltar. Então a gente ficou triste, a gente voltou para o Brasil, praticamente vamos começar tudo de novo, triste. 5 anos depois, olha só, 5 anos depois, eu recebo a oportunidade de vir para cá, para ser pastor nessa igreja. 5 anos depois. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Porque se eu tivesse ficado lá, fora do tempo, eu não estaria aqui. Então você entenda que às vezes o não de Deus, ele preparando algo grande já para você lá na frente. Você entende isso? Porque às vezes eu estou querendo tanto com uma coisa. Um exemplo, Isaac. O Isaac e a mãe dele. O Isaac, você gosta de chocolate, Isaac? Gosta de chocolate. O Isaac fala, mãe, quero chocolate. E a Fabiana preparando um baita almoço, que ela cozinha muito bem, essa irmã aqui. E cozinha, naquele dia ela está fazendo o quê? Qual comida que o Isaac faz mais, gosta mais? Churrasco. Então ela está fazendo um churrasco lá, e o Isaac, aí ele vê um chocolate, vou comer chocolate. E a Fabiana fala, não, você vai esperar o churrasco, só que ele não sabe ainda que está vindo churrasco. Não, mas eu quero. Eu falo, não, você não vai comer, Isaac. Eu quero. Ela grita, não, eu falei. Não! Aí o Paulo chega, o que foi? Não, pai, ele não chora assim, né? Não, pai, mãe, lá, eu comi um chocolate lá, o que tem chocolate? Não nada. Dependendo do pai, né? Vira traficante. Não fala nada, não. Não fala nada pra tua mãe. Mas se o pai tiver junto, fala não. Mas por que ela falou não? Porque se der o chocolate, vai perder a fome para a hora do almoço. O chocolate não vai trazer nutrientes do que o almoço que está esperando o Isaac. Aí quando chega a hora do almoço, ele fala assim, mãe do céu, a senhora fez esse almoço sim, meu filho. É por isso que eu não queria que você comesse nada, porque você não ia degustar com tanto prazer isso aqui. Em outras palavras, você está querendo chocolate e Deus está querendo trazer um churrasco para você. Quem está entendendo? Então para de chorar por chocolate.